Então é assim, isto é na China, isto é num parque em Pequim, na China. Como vocês podem ver, estão algumas centenas de observadores. Isto, como é na China, nos países asiáticos, normalmente os observadores são fotógrafos e os fotógrafos, pronto, são normalmente sempre fotógrafos. Ao contrário do que se passa na Europa e nos Estados Unidos, nos países asiáticos, normalmente os observadores são sempre fotógrafos. E, portanto, isto foi uma mega raridade, é o primeiro registro para a zona e é uma espécie que nós em Portugal conhecemos muito bem, mas que neste local especificamente é uma grande raridade. Portanto, esta reunião toda, este círculo, é por causa de um pisco de peito ruivo, que é uma espécie que provavelmente haverá neste momento, a uma curta distância de todos nós. Algures num arbusto perto de vocês estará um pisco de peito ruivo. Mas em Pequim é uma mega raridade. Portanto, as raridades, acima de tudo, são aves que para uma determinada zona são raras. Mas nada disso implica que sejam raras globalmente. E este é um exemplo clássico. Espécies que na China seriam banais, como o pisco de cauda azul, em Portugal seriam muito raras. Portanto, é tudo uma questão de perspectiva. Para ajudar a definir o que é uma raridade, o CPR, o Comitê Português de Raridades, recentemente definiu que uma raridade é uma espécie que em Portugal, para Portugal continental, são espécies que, em média, nos últimos 10 anos, tenham menos de 5 registros por ano. Portanto, isto permite fazer um cálculo matemático para definir se a espécie, efetivamente, pode ser considerada raridade ou não. É importante referir que muitas espécies que nós hoje em dia consideramos como comuns em Portugal continental já foram raridades. Espécies como a garça branca grande, que hoje em dia é relativamente frequente, espécies até como a ibis preta ou como o andronhão cafre, pronto, esse é mais fácil de perceber que já foi raridade, mas gaivota do algoã, gaivota de bico fino, foram tudo espécies que até muito recentemente eram raridades. Só que com o aumento da população delas que estão a colonizar Portugal, elas deixaram de ser raridades e passaram a ser uma espécie comum. Recentemente, a rola turca colonizou Portugal, mas até ao momento da colonização ela era uma raridade. E só recentemente deixou de ser raridade na Madeira e nos Açores porque ela colonizou tudo. Mas a rola turca, que nós temos hoje em dia em todo lado, era uma ave que não existia em Portugal até há muito recentemente. Portanto, a primeira coisa que nós temos que pensar quando pensamos em encontrar uma raridade é de onde é que elas vêm. E elas podem vir de muitas zonas diferentes do globo. Mas para Portugal continental, a maior parte delas vem principalmente de uma origem ártica, que é, ou seja, da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, Groenlândia, de uma zona que, vamos dizer, é a Europa, e de uma zona que é, portanto, a Sibéria e a Ásia. Portanto, estas três zonas são responsáveis pela fatia de leão da origem das raridades em Portugal. Portanto, compreendem a grande maioria das raridades são destas zonas, especialmente as raridades americanas, porque aparecem muitas limícolas, que são aquelas aves que andam à beira da água, nas zonas úmidas, muitas gaivotas e muitos patos. E por isso é que tem esta importância tão grande as raridades neárticas. Da mesma maneira, as raridades que têm origem europeia, especialmente passeriformes e patos, gansos, têm uma componente muito grande. E quando é que nós podemos encontrar uma raridade? Ora bem, em toda a altura do ano.
Portanto, como vocês podem ver por este gráfico, há raridades a aparecer em qualquer altura do ano. Literalmente, de janeiro a dezembro há raridades. Mas há 2 meses que são especialmente fracos, que é junho e julho. E porquê? Porque a maior parte das raridades aparece em Portugal devido a se deslocarem para cá por acidente durante as migrações. E em junho e julho, a maior parte das espécies estão nos territórios de reprodução. Sendo assim, deslocam-se menos. E é essa a razão principal porque há menos raridades em junho e julho. Só que em junho e já em julho, embora nós pensemos que em junho já não há migração, na realidade há. Os painhos, por exemplo, que é uma pequena ave marítima, estão a fazer a sua migração para os seus territórios de reprodução em junho. E há espécies que estão a regressar já dos seus territórios de reprodução em junho, que já acabaram o seu ciclo reprodutório e começam a fazer a migração de retorno em junho, porque falharam a reprodução ou porque mesmo já a concluíram. Portanto, junho, curiosamente, é um mês em que, embora para quase todas as espécies não haja migração, para algumas poucas está a haver migração tanto de ida como de vinda. Em julho já a migração basicamente é só de vinda, e depois temos os grandes meses, que é o agosto, setembro, outubro, portanto são tudo meses de migração, e portanto com muitas aves que estão a migrar e que por alguma razão têm uma deslocação no sentido oposto onde deveriam estar. E depois temos os meses de novembro e dezembro, que são meses de inverno, e nestes meses, por várias razões, as aves são forçadas a deslocar-se das suas zonas de invernadas normais. O mesmo também sucede no resto do inverno, de janeiro e fevereiro, mas em menor grau, porque já está mais próximo do final do inverno e já há menos tendência das espécies se deslocarem. Elas, no inverno, quando sentem que o inverno já não dura muito, elas resistem mais ao movimento. Depois temos os 3 meses de migração primaveril. Em Portugal, ao contrário de muitas zonas do mundo, a migração primaveril é muito fraca. Março, abril, maio. Porquê? Porque nós não não fazemos parte de um corredor principal de migração. Nós estamos basicamente colocados à margem dos principais corredores migratórios. O que acontece é que há alguma migração marítima e num dos corredores de migração, como nós estamos basicamente à margem desse corredor, nas condições certas vêm cá parar algumas aves. Mas é uma situação, eu diria, quase pontual comparado com a quantidade de raridades que aparece na migração outonal. Ora, este mapa foi feito pelo Gonçalo Elias. Este mapa mostra o número de espécies raras observadas nos diferentes distritos de Portugal. O Gonçalo até colocou isto nas redes sociais e, como tudo o que é colocado nas redes sociais gera polémica, este gerou alguma polémica, porque houve pessoas que perguntaram: então, mas porquê é que Viseu não tem raridades? Porquê é que Bragança, onde se vê tantas aves, só tem 2 raridades? Porquê é que Beja, que é o distrito maior de Portugal, tem menos raridades do que Setúbal? Porquê é que é o Algarve que tem mais? E há vários motivos para isso. Okay? Um dos motivos que é importante é o número de observadores. Há mais observadores na faixa litoral do país. O outro motivo é na faixa litoral há zonas úmidas boas para observar raridades. E as zonas úmidas boas para observar raridades muitas vezes são pequenas. E são uma daquelas confusões que as pessoas fazem, que às vezes pensam que as grandes zonas são excelentes para observar aves, mas muitas das vezes são
mas para encontrar raridades. Apareceu agora aqui um traço vermelho, não sei porquê, não é suposto. Desculpa interromper, isso é um erro que às vezes acontece, pode ter a ver com alguém estar a partilhar o ecrã sem querer. Eu sugiro que suspendas a partilha e partilhes novamente, que isto desaparece. O traço já desapareceu do meu, portanto... Aqui continua a aparecer, mas pronto, se voltar a aparecer, estão a aparecer alguns traços, sim. Não, mas os que estão é um exposto. Ok. Esses são teus, está bem. São meus. Ok, está esclarecido. Pronto, então é assim. Para além da falta de observadores em muitas zonas do interior e para além de falta de zonas úmidas adequadas, há o efeito linha costeira. E, portanto, estes traços a pretos designam a linha costeira portuguesa. E estes traços verdes são exemplos de espécies que estão a atravessar o Atlântico, por exemplo. Imaginem um piorrito colete que vem dos Estados Unidos. Ele, por qualquer motivo, foi desviado de rota e está a atravessar o Atlântico. A ave está exausta, está a voar provavelmente há dias, está a queimar combustível, está desesperada, nunca mais chega à Terra. E depois, um belo dia, vê uma praia, vê uma pequena zona, chega à linha de costa. Aquilo que ele vai fazer automaticamente é parar, ok? Ele vai automaticamente parar. Ele não vai continuar para o interior do país. Ele vai parar assim que vir terra. E isso vai fazer com que ele pare junto à linha de costa. E uma vez parado, ele depois basicamente vai procurar ao longo da linha de costa por habitat adequado, mas não vai para o interior do país. Ele vai seguir a linha de costa. Do mesmo modo, imaginem que os passeriformes são aves que migram de noite, principalmente. Tirando as petinhas, a maior parte dos passeriformes e as alvéolas, a maior parte dos passeriformes raros migram de noite. Há outros que migram de dia, mas na maior parte não os raros. As flosas migram todas tendencialmente de noite. Imaginem que são uma flosa de paulas que basicamente atravessou toda a Sibéria, toda a Europa, já percorreu milhares de quilómetros e um belo dia vai a atravessar Portugal, atravessa Portugal de noite e dá por si em cima do oceano. Ela não vai continuar para a frente. O que ela vai fazer é automaticamente tentar voltar para trás. Se ela se aperceber que está em cima do oceano, ela pode não se aperceber, pode estar no voeiro, por exemplo, e ela não sabe que está em cima do oceano, mas se ela se ver que está em cima do oceano, ela volta para trás e depois há assim que chegar à costa. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, a costa serve como uma barreira, tanto para as espécies que vêm do lado do mar, como para as espécies que vêm do lado da terra. Porque as espécies do lado do mar querem poisar, assim que vêm em terra, e as espécies que vêm do lado de terra não querem ir para o mar. E, portanto, a costa serve como um ponto de concentração. Vocês veem que o Algarve tem muito mais raridades do que qualquer outro distrito do país, em parte porque o Algarve tem muita costa e em parte porque o Algarve funciona como um funil que concentra as aves, ou seja, as aves que vão fazer a linha de costa vão sendo concentradas em Faro distrito, ok? Portanto, isto tudo aliado ao grande número de observadores que há no Algarve e às zonas que há, faz com que o Algarve tenha tantas raridades. Ok? Ora bem, então, e de que grupos é que são as raridades que aparecem em Portugal? O maior grupo são os passeriformes. Há muitos passarinhos que são raros. Segue-se as limícolas, portanto, que são as aves como os pilritos, os maçaricos, etc. Seguidas pelos patos, depois as gaivotas e depois já são grupos mais pequenos, mas acima de tudo são passeriformes, são limícolas e são patos. Pronto, são os três grandes grupos que fazem mais de metade dos registros.
Isto independentemente da zona geográfica. Okay? Portanto, em relação à origem, eu depois agora vou falar de cada uma destas mais em pormenor. Portanto, temos a América do Norte, temos o íris. Eu depois explico o que é o íris e explico o que é o como. Não se assustem, eu é que gosto de fazer este tipo de coisas. Temos a Europa, temos a Sibéria, Norte de África, África, Espanha, e depois temos um bolo de espécies que eu chamo simplesmente marítimas. Porque as origens são muitas e as razões são muitas, portanto isto era um tema com uma apresentação só falar de raridades marítimas dava para 2 horas de apresentação e não ia chegar. Ora bem, a América do Norte, portanto, como vocês percebem facilmente, está do outro lado do Oceano Atlântico. Há 2 grupos diferentes, vamos dizer assim. Uma são as limícolas e os patos, que são o grupo mais encontrado em Portugal e é um dos grupos mais previsíveis para se encontrar. Eles aparecem normalmente de setembro a novembro. Os patos podem aparecer um bocadinho mais tarde, mas a maior parte das limícolas aparecem em setembro. Normalmente o motivo porque eles aparecem cá são porque são desviados por furacões, ou no caso de patos e limícolas que ficam a invernar na América do Norte, pode-se dar o caso de haver frio e tempestades que ocorram no sentido oeste-leste. E basicamente aparecem em pequenas zonas úmidas costeiras. A Foz do Cisândaro é um sítio mítico e é um sítio minúsculo. A Barrinha de Esmoriz é outro. São tudo sítios pequenos. Podem aparecer em hectares ao longo da costa, podem aparecer basicamente os patos em qualquer zona onde haja zarros ou negrinhas, porque a maior parte destes patos são patos mergulhadores, são da família, mas em qualquer zona com patos ao longo da costa, eles tendencialmente os patos vão tentar ficar com outros patos. O outro grupo que tem significado é as gaivotas neárticas, que eu depois já falo. E também há a hipótese de passeriformes. Os passeriformes são muito poucos. Em Portugal continental ainda só apareceram 3. Eu já vou explicar porquê, mas a culpa basicamente é dos Açores. Não aparecem mais passeriformes por causa dos Açores. Mas eu já explico porquê. Portanto, o que é que acontece? Quando estamos a falar de limícolas, de alguns dos patos e dos passeriformes, isto são rotas migratórias, a laranja. Portanto, esta rota migratória é a rota migratória que muitas limícolas seguem. Elas atravessam, fazem uma travessia por cima do Oceano Atlântico, não tocando em terra. Elas basicamente acumulam gordura antes de iniciarem a migração e depois fazem um voo sem paragens até às zonas de invernada. Até fazem voos maiores do que este que está assinalado, por exemplo, pelo Rio Bico Fino, inverna mais a sul, portanto, eles fazem um voo maior. Outras espécies seguem a linha de costa e depois atravessam numa zona em que apanham mais ilhas. E os passeriformes também fazem uma travessia no Golfo do México, mais ou menos assim. Isto é só para vocês terem uma ideia. Estes aves preferem fazer estas travessias marítimas, em vez de fazer uma travessia pela América Central, porque eles preferem fazer isto, porque evitam muitos predadores e as viagens são mais diretas, são mais rápidas. O problema é que toda esta zona das Caraíbas, do Golfo do México, da costa leste americana, da parte sul, é uma zona, como vocês sabem, ou podem saber, é muito dada a furacões. Pronto. Eu pus aqui esta representação ao vermelho. É o percurso típico de um furacão. Portanto, os furacões desenvolvem-se algures no meio do Oceano Atlântico, normalmente até perto de Cabo Verde, e começam a ganhar velocidade
e fazem uma trajetória. A trajetória, como é óbvio, é diferente para cada um deles. Isto é uma trajetória padrão. Fazem uma trajetória em que corta várias rotas migratórias. E ao cortar várias rotas migratórias, empurra as aves que apanhar pelo caminho para o meio do Oceano Atlântico e depois, normalmente, para o Reino Unido, Irlanda, e não empurra mais para Portugal. Porquê? Vocês veem aqui este círculo azul escuro. Isto é uma representação do anticiclone dos Açores, ou seja, há um sistema de altas pressões que normalmente está ancorado por cima do arquipélago dos Açores, e esse sistema serve como escudo contra os furacões. Ou seja, os furacões são obrigados por esse sistema de alta pressão a dar a volta e perdem força e transformam-se em tempestades tropicais. Este sistema está mais baixo do que normalmente está na realidade. Eu pus um bocado mais para baixo para facilitar a representação. O que é que acontece? Como o sistema faz os furacões irem mais para norte, eles normalmente batem na Irlanda e no Reino Unido, e lá aparecem muitos passeriformes, e aparecem muito mais do que está, muitas limícolas americanas e patos, porque normalmente o sistema nunca consegue contornar de modo a bater diretamente em Portugal. Okay? Por um lado é bom, porque não temos que levar com o furacão, o que é bastante bom em termos de infraestruturas, mas para quem anda à procura de passeriformes raros e para quem anda à procura de aves raras, é bastante frustrante, porque vemos sempre os sistemas a virem e são desviados pelo anticiclone. Portanto, eu culpo sempre os Açores de grande parte da seca, que às vezes acontece em setembro por causa do anticiclone. Ora, o mesmo depois acontece em parte com as gaivotas. As gaivotas têm um período mais tardio, elas começam em outubro, vão até janeiro. As razões basicamente são exatamente as mesmas. Elas aparecem em sítios diferentes. Basicamente, isto é uma regra quase de ouro nas raridades. As raridades aparecem onde há aves semelhantes, muitas vezes. Portanto, aparecem em portos. Um bom sítio para procurar é o caso onde as gaivotas locais tomem banhos. O guincho americano geralmente aparece com guinchos. A gaivota de Franklin também pode aparecer. Portanto, é uma questão de se conhecer as espécies e tentar perceber onde é que elas podem aparecer. E basicamente o que acontece é mais ou menos isto. Há uma zona de alimentação entre o Canadá e a Groenlândia, e depois, ao longo de toda a costa americana, há uma zona onde as gaivotas andam normalmente a fazer aquilo que as gaivotas fazem, que é sobem a costa e descem a costa seguindo os barcos pesqueiros. Portanto, exatamente como cabe. E nós aqui temos a laranja, uma rota migratória, que é uma rota migratória das gaivotas que nidificam nos grandes lagos dos Estados Unidos. Portanto, elas têm uma rota de migração mais interior e depois atravessam mais ou menos assim para as zonas de invernada no sul na América do Sul. Isto é o que normalmente faz a gaivota de Franklin, também faz a gaivota risonha. Portanto, as gaivotas americanas que não são aves fazem muito isto. E o que acontece-lhes a elas o mesmo que acontece às limícolas. Portanto, muitas vezes vem um furacão, passa por cima da zona de passagem e arrasta-as para o outro lado. Obviamente que as gaivotas são muito mais aptas a sobreviver à travessia, porque podem parar e descansar no oceano. Portanto, há anos em que aparecem até bastantes. Isto também pode apanhar patos, porque os patos muitas vezes migram
ao longo da costa, há migração de patos ao longo da costa e eles podem ser apanhados por estas tempestades. Mas também pode haver depois, mais tarde, durante o inverno, tempestades de inverno, que são tempestades que afetam principalmente esta zona de alimentação entre a Groenlândia e o Canadá, e muitas vezes se estendem também ao longo da costa. E estas tempestades são normalmente a razão porque aparecem cá espécies como o borreio de dupla coleira e lauros glaucoides comeliana, que são espécies que invernam muito a norte e que são depois afetadas por estes sistemas. Outra situação diferente é o íris. O íris é um termo que eu utilizo só para não ter que estar a dizer o canal de migração entre a Irlanda e a Islândia. Isto afeta principalmente as espécies que nidificam na Islândia e algumas espécies que nidificam na Groenlândia. Portanto, a principal altura em que isto acontece é em outubro, novembro. Em maio, quando elas estão a ir para as suas zonas de nidificação, também pode acontecer, mas é muito pouco provável, porque normalmente não há mau tempo nessa altura. E a razão por que isto acontece é porque elas apanham ventos laterais na migração. Portanto, o que acontece é isto. O íris é o canal migratório que vai da Irlanda para a Islândia. Ou, neste caso, como eu sinalizei a migração outonal da Islândia para a Irlanda. Portanto, estas espécies são espécies que invernam na Escócia, invernam na Irlanda e depois, em maio, quando a Islândia e a Groenlândia descongelam, migram sobre o mar para a Islândia e depois algumas delas para a Groenlândia. Portanto, algumas espécies nidificam na Islândia, outras espécies nidificam na Groenlândia e há espécies que nidificam dos dois lados. E depois regressam outra vez, basicamente em setembro, outubro, fazem a viagem de regresso. E nessa viagem de regresso, o que é que acontece? Isto acontece, por exemplo, no cisne bravo, nos signos. Eles ficam parados na Islândia à espera de bom tempo. Literalmente parados. Basicamente ficam parados à espera de um tempo favorável. Quando o tempo está favorável, eles arrancam e fazem a travessia. Por exemplo, para fazer a travessia da Islândia para a Escócia, eles demoram menos de 24 horas. 24 horas em voo contínuo sobre o mar, sem paragens. Mas demoram mais se forem para a Irlanda. No meio dessa altura, eles quando saem com bom tempo, mas quando vão ao meio, podem apanhar mau tempo. E se esse mau tempo for ventos laterais, eles vão ser desviados. Se forem ventos contrários, o que, dado o sentido normal do vento no Atlântico, não é normal, porque o vento normalmente não corre nesse sentido, eles iriam demorar mais tempo a fazer a travessia. Mas em caso de ventos laterais, é a mesma situação que nós a tentarmos atravessar um rio com correntes. Se nós tentarmos atravessar um rio com correntes e tentarmos manter uma linha reta para tentarmos chegar ao sítio que tínhamos apontado, nós vamos estar sempre a ser desviados lateralmente. Portanto, temos que inclinar para continuar a nadar para tentar chegar à outra margem daquele sítio. E vamos estar a nadar contra a corrente e a gastar muita energia. É mais fácil simplesmente nadar a favor da corrente e, em vez de irmos chegar à Irlanda, chegarmos mais abaixo, neste caso norte de Espanha e eventualmente Portugal. Portanto, isto normalmente acontece, quando acontece, aparecem no norte de Espanha e em Portugal um conjunto de espécies como o ganso de faces brancas, cisne de grave, o ganso de faces pretas da Groenlândia, ganso de testa branca da Groenlândia. Aparece um conjunto alargado de aves. Portanto, quando de repente vemos que começam a aparecer esse tipo de aves, sabemos que houve uma deslocação massiva e pronto, é uma boa altura para ir à procura delas. O como
na realidade, só quer dizer corredor migratório ocidental, portanto, é o corredor migratório que passa em Gibraltar e na parte de Espanha. Portanto, a espécie padrão para o como são as frangas d'água, as prosanas. Elas agora já não são prosanas, são zapórnia, mas eu continuo a chamá-las prosana. São as prosanas, a Phellosa florestal e a Phellosa icterina. Isto em termos de raridades. É talvez o mais fácil de perceber como é que funciona e é o mais previsível. Como as raridades, especialmente as frangas d'água, são muito, muito previsíveis neste sistema. Basicamente o que acontece é que quando elas estão a passar, e estamos tudo a falar de migradores noturnos, quando elas estão a passar, às vezes há ventos laterais muito fortes no estreito, em Gibraltar, e elas são desviadas muito facilmente de rota. E basicamente o que acontece é, se isso acontecer, é procurarem zonas úmidas para prosanas e basicamente em qualquer lugar para passeriformes. Pronto. E o que é que acontece é isto? Vocês veem esta linha preta, isto é teoricamente o que acontece, por exemplo, com as rapinas. As rapinas, como são migradoras diurnas, vão tentar atravessar o estreito no ponto mais curto. Elas também não gostam de migrar sobre água. Portanto, vão basicamente para o ponto mais curto e tentar atravessar em Gibraltar. Outras espécies, como os passeriformes, não têm tantos problemas e fazem uma travessia de frente larga e basicamente atravessam ao longo de todo o lado direito desta linha preta. Portanto, é esta seta verde, por assim dizer. E o que é que nós temos aqui? Isto é de um site que é o de previsão de tempo. Temos ventos muito fortes a virem do Mediterrâneo e estes ventos vão empurrar estas aves lateralmente e vão empurrar para Portugal, ok? Se isto acontecer em março e acontecer no início de abril, vão aparecer prosanas. As prosanas, até há relativamente pouco tempo, eram muito raras em Portugal, eram mesmo muito raras, mas hoje em dia já se percebeu em que condições é que vale a pena procurá-las. E se houver ventos fortes laterais em março e em abril, e houver uma zona de habitat boa, procurando, a probabilidade de achar uma é bastante grande. Apesar de elas serem difíceis de encontrar, porque são muito pequenas e escondem-se muito, mas a probabilidade é muito grande. O mesmo sistema afeta também passeriformes, afeta, portanto, essas felosas, afeta papamoscas, só que os papamoscas de colar afeta também os papamoscas pretas, afeta tudo, mas a espécie rara que era muito interessante de encontrar em Portugal é o papamoscas de colar. Ele migra um bocado mais vamos dizer, entre Itália e Barcelona, vamos dizer assim. O corredor é um bocadinho mais para lá. E, embora nestas circunstâncias ele apareça muito em Espanha, ainda não houve um sistema forte o suficiente para os empurrar até cá. Portanto, ainda não aconteceu, mas há de acontecer. Uma pessoa tem que ter... Eu sou do Sporting, uma pessoa tem sempre esperança. Bom, passando de dois dos sistemas mais fáceis de analisar, que é o IRIS e o COMO, passamos basicamente para um dos piores, que é a Europa. A Europa é muito chato porque basicamente era mais um daqueles sistemas que dava para fazer uma apresentação inteira só a falar sobre raridades europeias. Portanto, quando eu digo Europa, já não estou a considerar o IRIS e o COMO, que na realidade são sistemas europeus, mas são
específicos, estou a falar da Europa num modo geral. E eu vou aproveitar só para tentar explicar o que é um overshot e o que é apanhar o autocarro errado. Portanto, isto são temas que muitas vezes as pessoas que andam a tentar encontrar realidades utilizam. O overshot, basicamente, pensei assim: vocês estão em Faro e querem ir para Lisboa e apanham o comboio e adormecem e só acordam no Porto. E basicamente é isso que é o overshot. Ou seja, o overshot é uma espécie, é uma ave que passou pelo sítio onde deveria parar e não parou. E continua em frente. É tão simples como isso. Ela sai de Faro, devia ter parado em Lisboa, foi parar ao Porto. Pronto. E o que é o autocarro errado? O autocarro errado é a mesma situação, só que aí o erro é dado à partida. Ou seja, uma pessoa numa estação de autocarros em Faro queria apanhar um autocarro para Lisboa. Enganou-se, apanhou o autocarro errado e foi parar a Beja. Pronto, é apanhar o autocarro errado. Ou seja, o que é o autocarro errado na prática? O autocarro errado acontece muitas vezes com gansos e patos também, mas espécies que migram em bandos. E acontece quando uma ave se perde da sua espécie. Normalmente são aves do ano, são juvenis. E o que acontece é que, como se perdeu da espécie, ela cola-se a um bando, no caso dos gansos, tipicamente é o ganso bravo, o Anserancer, e segue com esse bando de Anserancer. O problema é que se o bando de Anserancer vier para Portugal, ela vem com eles e pronto. Por isso é que aparecem muitas vezes, na Ponta d'Erva, aparecem muitos gansos que estão associados, ou seja, muitos registros de gansos raros na Ponta d'Erva. Porquê? Porque são aves que vieram atreladas aos gansos bravos, ou que vieram a parar a Portugal por qualquer outra razão, nomeadamente espécies que vieram via o íris, e depois de se encontrarem em Portugal foram arrastadas já cá por gansos bravos. Também temos depois, conforme as espécies, lá está, isto depois, basicamente, ainda por cima, é uma situação que afeta as espécies ao longo de todo o ano e por vários motivos. Overshot drift é uma situação que é aquela situação de migração que é afetada lateralmente por ventos laterais e, portanto, há uma dispersão pós-nupcial. São aves que, depois do período de reprodução, juvenis ou crias, que fazem um movimento dispersivo para zonas onde não era suposto ir. Migração inversa são espécies que, por qualquer razão, estão a migrar no sentido oposto àquilo que deveriam fazer. Muitas vezes há ondas de frio no inverno e espécies que estão a invernar, por exemplo, nos Países Baixos, na Holanda, são forçadas a deslocar-se por causa da neve e do congelamento das superfícies de água e podem ter que se deslocar mais para o sul e chegar em Portugal. E depois ainda há influxos cíclicos, como por exemplo o que acontece às vezes com uma espécie que não é uma raridade, mas com o lugre, que normalmente todos os anos aparecem lugres, mas depois há aquilo que nós chamamos de anos de lugres, em que há muitos lugres. Há outras espécies, como por exemplo o picoteiro, que sofrem influxos cíclicos que têm a ver com disponibilidade alimentar na Europa, e nesse caso de influxos, no ano de influxo, é possível que uma ave se desloque tanto que venha parar a Portugal. Basicamente por esses motivos. E é possível acompanhar a deslocação dos registros a virem por Europa fora até um dia cá chegarem. Pronto. Portanto, eu aqui representei a laranja, neste amarelo torrado, temos o corredor de migração central.
Portanto, que é um corredor de migração que atravessa o Mediterrâneo pela Itália, pela Grécia, e temos o corredor de migração oriental, que é um corredor que basicamente dá a volta ao Mediterrâneo. Portanto, estas espécies que utilizam estes corredores normalmente não chegam cá em circunstâncias normais. E aqui temos, vamos dizer, isto não é um corredor migratório para fora da Europa, é um corredor migratório para a Europa. São espécies que invernam, especialmente patos e gansos, que invernam nestas regiões, na Holanda, Bélgica, etc. E estas espécies desta situação azul podem muito facilmente ser arrastadas por ança e virem cá parar. Nestas espécies daqui, os movimentos que eles fazem para vir parar cá, basicamente, pronto, têm muitos motivos diferentes, mas eles estão a vir numa direção completamente oposta àquela que deviam estar a fazer. Então, eles deviam estar a seguir, a contornar o Mediterrâneo pelos corredores central ou oriental e estão a fazer quase um ângulo reto para virem cá parar. Pronto. Estão a fazer movimentos completamente diferentes, como se vê aqui a ver. Portanto, deviam estar a ir para baixo e estão a fazer uma cena completamente oposta. Isto normalmente acontece em setembro, outubro, para os patos e gansos é outubro, novembro. Okay? Ocasionalmente, na primavera, pode haver aves, como aconteceu, por exemplo, com as quebradeiras de cabeça preta, que apareceu há 2 ou 3 anos na Ponta d'Erva, que fazem um influxo e basicamente, em vez de pararem, atravessam toda a Europa até virem parar a Portugal. Houve várias aves a chegarem nessa altura a Espanha e houve uma que chegou a Portugal. A situação da Sibéria, basicamente, é, até certo ponto, a mesma situação da Europa, só que as distâncias envolvidas são muito maiores. Portanto, a Rússia é enorme, as espécies estão a vir de muito longe e normalmente chegam muito mais tarde. Portanto, enquanto, por exemplo, em uma parte da Europa, os passeriformes siberianos chegam fins de setembro, meio de outubro, e meio de outubro já não há basicamente quase passeriformes siberianos. Em Portugal podem começar a chegar no início de outubro e arrasta-se até novembro. As distâncias realmente são enormes. Os outros motivos são basicamente os mesmos dos europeus. Portanto, como vocês podem ver, muitas destas espécies teriam que fazer uma migração para sul, para a Índia, para a China, e em vez disso, isto no caso dos passeriformes, em vez disso, e das limícolas, mas dos passeriformes e das limícolas, em vez disso estão a migrar para oeste e eventualmente podem chegar a Portugal. Mas as distâncias, se vocês virem a distância que eles têm que fazer, é completamente maluca. Especialmente se pensarmos em passeriformes como a flosa de Paulas, que são passarinhos minúsculos, é uma coisa completamente alucinante as distâncias que eles fazem. Nós, neste momento, estamos a acompanhar uma situação que é com a flosa bilustada, que era até 2011 bastante rara em Portugal, havia muito poucos registros em Portugal. E agora é uma espécie relativamente frequente, relativamente com pequenos. E há razões para acreditar que ela basicamente está a inverter, ou que parte da população está a começar a invernar e a migrar num corredor ocidental. Ou seja, em vez de migrarem todas num corredor oriental, estão a começar a migrar e invernar usando um corredor ocidental. Portanto, estão a alterar a sua estratégia migratória, por razões que são desconhecidas. Peço desculpa. Outra coisa que acontece muitas vezes
os patos e gansos, que também têm origem bastante a leste, podem entrar via Noruega, Suécia, depois descer para os países baixos, mas se houver uma onda de frio muito grande, especialmente em novembro, porque as pessoas quando pensam em o mês mais frio do ano, normalmente até pode ser finais de dezembro, janeiro, mas o mês que eu acho decisivo normalmente nestas situações é, na realidade, novembro. Se novembro for muito frio, há mais tendência para as aves se deslocarem. Porque se houver uma onda de frio, por exemplo, a meio de janeiro, elas vão ser mais relutantes, já estão no sítio a hivernar, vão ter tendência para esperarem até o degelo. Enquanto se for em novembro, têm todo o inverno pela frente e vão ter mais receio de ficarem e vão se mover. Ora bem, depois disso temos um clima mais quente. Eu tentei fazer a apresentação usando os sentidos dos ponteiros do relógio, portanto comecei pela América, Íris, Europa, Ásia, agora já estou no Norte da África. O Norte da África é muito interessante. É muito interessante porque nós estamos a sofrer um processo de colonização por parte de várias espécies oriundas do Norte da África. Portanto, vocês podem não ter a noção, mas o Peneireiro Cinzento é um colonizador recente vindo do Norte da África, a andorinha dáurica também, o andronhão cafre é um exemplo óbvio. O pinta-rosto trompeteiro colonizou uma zona em Almeria, em Espanha, recentemente. Há uma série de espécies que existem no Norte da África, que existem no sul de Espanha. Há evidências que várias espécies do Norte da África estão a avançar e a atravessar o estreito. Uma delas é a rola dos palmares senegalenses, que já estabeleceu uma testa de ponta em Espanha, que colonizou bastante recentemente, na realidade, as Canárias, e que se calhar está a colonizar, ou pelo menos há alguns sinais que pode estar a começar a expandir-se para o Porto Santo, no arquipélago da Madeira, e que eventualmente pode chegar a Portugal. Uma das espécies que colonizou Portugal foi o andronhão cafre. Portanto, o andronhão cafre é uma espécie que utiliza os ninhos das andorinhas dáuricas, e depois da colonização das andorinhas dáuricas, passado algum tempo, o andronhão cafre colonizou o sul de Espanha e depois Portugal. E está-se a expandir em Portugal. Uma das espécies que também colonizou Espanha é o andronhão pequeno. O andronhão pequeno é uma espécie muito urbana, ainda não foi detectado, que eu saiba, a nidificação em Portugal, mas eles estão a tornar-se cada vez mais frequente. O que normalmente acontece com estas espécies é o overshot, apanharem o autocarro errado ou o drift. No caso do abelharuco persa, o que eles nidificam em Marrocos, o que acontece é que às vezes aves isoladas integram-se em bandos de abelharucos europeus, e os abelharucos europeus vêm para a Espanha e para Portugal, e o abelharuco persa vem integrado nesses bandos. O caso do corredor é um exemplo clássico de overshot, porque eles migram muitas vezes, dependendo das populações, mas há aves que vêm da África subsaariana para se nidificar na África, do Norte da África, e depois facilmente fazem overshot, mas também fazem dispersão pós-nupcial, em todos os exemplos. Portanto, basicamente o que acontece, vamos dizer, é assim: nós temos algumas espécies que migram para Marrocos, e por vários motivos, mas seja eles por overshot, seja
por terem integrado um bando de congéneres que vinham para cá, seja por dispersão pós-nupcial, como por exemplo o falcão biármicos, que é uma ave, um falcão que se reproduz em Marrocos e que depois os juvenis, depois da nidificação, atravessam o estreito por vezes, vêm parar a Portugal e Espanha. Devido a isso, pronto, normalmente os melhores meses são os meses da migração, mas também depois da época de nidificação. Por exemplo, junho e julho são aparentemente muito bons para falco biármicos, curiosamente. Portanto, são capazes de ser os meses ideais para se procurar falco biármicos. E eventualmente também endornhão pequeno. Depois temos as espécies africanas, com África, quer dizer África subsaariana. Pronto, o exemplo clássico em Portugal é o abutre de Ruppel, que é uma espécie que vem integrada nos bandos de grifos. Portanto, os bandos de grifos invernam, os juvenis vão para a África e quando retornam arrastam muitas vezes abutres de Ruppel para a Europa. Também há situações como as lares dominicanos que seguem os bandos de lares fuscos quando elas estão a regressar à sua zona de nidificação. Portanto, os motivos principais são estarem a seguir das espécies africanas, os motivos principais é muitas vezes estarem a seguir espécies congéneres. A exceção é o caimão de Allen, o caimão africano. Os ralídeos africanos, porquê? Porque os ralídeos africanos são migradoras noturnas e o que é que acontece? Elas muitas vezes migram por causa de situações de dispersão pós-nupcial, portanto os juvenis, e muitas vezes por causa de situações de estarem a entrar em períodos de seca. E como são migradoras noturnas, elas facilmente, apesar de uma pessoa quando olha para um caimão não vai pensar que ele é capaz de voar, quanto mais capaz de voar a quilómetros, mas na realidade são. Os caimões são, as galinhas d'água e afins são extremamente móveis. Por incrível que pareça, porque eles não parecem capazes de voar, na realidade conseguem percorrer distâncias muito grandes, mesmo. Mas depois tem uma baixa taxa de sobrevivência porque eles não estão preparados para fazer grandes migrações, portanto não têm grande capacidade de fazer voos continuados sem parar. Eles precisam de parar para se alimentarem e se eles não se alimentarem, eles gastam reservas de gordura e depois muitas vezes vêm a falecer por falta de combustível. Ora bem, e basicamente o que acontece é, como nós já vimos, pronto, temos a laranja, vamos dizer assim, em Portugal ainda só apareceu o caimão de Allen, mas em Espanha já apareceram vários ralídeos. Portanto, com ralídeos é as espécies da família das galinhas d'água, frangos d'água, etc. Já apareceram vários ralídeos africanos, várias espécies, mas basicamente sempre pelo mesmo motivo. E depois temos aqui uma rota migratória ao longo da costa que é seguida pelos lares fuscos, por exemplo, que vão depois para o norte, mas que os lares dominicanos podem nos seguir. E outra espécie que pode seguir é a gaivota de cabeça cinzenta, que já houve registros em Espanha, que é uma espécie muito interessante e que um dia pode aparecer cá. E outra situação é o grajal bengalense, a Serna bengalense, Talaceus agora, hoje em dia, que tem colónias de reprodução, ou várias pequenas colónias de reprodução no Mediterrâneo, e entra para o Mediterrâneo, e o que acontece? Elas muitas vezes vêm com o grajal comum e depois seguem o grajal comum para norte, em vez de virarem para entrar no Mediterrâneo, seguem em frente. Mas depois eventualmente voltam para trás, com certeza, quando se dão conta que estão a ir no caminho errado, estão perdidas. E eventualmente também pode acontecer, e já aconteceu, aparecerem aves dessas depois da reprodução, porque provavelmente são aves que saem
e em vez de descerem para baixo, fazem a costa sul de Espanha até chegarem a Portugal. Já apareceram, por exemplo, aparecem algumas no Algarve, portanto devem ser situações assim, de aves que basicamente vieram arrastadas pelos garajaus. E por fim chegamos a Espanha. Quando dizem que em Espanha nem bons casamentos nem bons ventos, isso não é necessariamente verdade. Primeiro, a situação de Espanha é uma situação ligeiramente diferente dos outros locais, porque, ao contrário das espécies vindas de outras zonas, há uma grande probabilidade das raridades vindas de Espanha aparecerem no interior do país. Portanto, para os observadores do interior que se desesperam com falta de raridades, as raridades espanholas são eventualmente mais simpáticas. Portanto, muitas destas espécies são espécies que aparecem no inverno, muitas delas são espécies de montanha e que são obrigadas a deslocar-se para zonas mais quentes devido ao frio, devido à neve, e muitas delas até aparecem junto a praias, em cabos, mas aparecem muitas também, por exemplo, a trepadeira dos muros classicamente aparece junto a barragens. Portanto, e basicamente temos, rapidamente, temos situações bastante distintas. Estes círculos pretos basicamente indicam espécies de montanha, nomeadamente trepadeira dos muros, pardal das neves, etc. Aqui em Bragança temos uma situação com a perdiz cinzenta. Há perdizes cinzentas muito próximos da fronteira para Portugal e em condições de neve elas podem ter que descer e entrar em Portugal. Também há verdilhão serrano a 1 km da fronteira, portanto há certamente do nosso lado da fronteira pontualmente. É só uma questão de que não há assim muitos observadores, portanto não há muita gente à procura. Mas claramente também porque as boas alturas para encontrar aves nesta zona são alturas depois temporais de neve. Portanto, não é propriamente a altura do ano mais agradável para ir para lá à procura do que quer que seja. Nós temos, nestas situações, destes tipos de aves, toda a parte interior do país pode valer a pena. Sítios onde haja barragens, penhascos, pedreiras, pode aparecer trepadeira dos muros, vale tudo a pena. Este círculo verde é para sinalizar uma colónia de andronhão pequeno. Eles provavelmente uma das fontes de muitas das observações do Algarve. Eles basicamente devem fazer, quando há vento favorável e alimentação favorável, devem fazer a costa algarvia para se alimentarem. E aqui a laranja temos, isto é a Almeria, onde há pintarrojos trompeteiros. Eles são observados anualmente para migrar pelo Estreito de Gibraltar. Portanto, estas aves, provavelmente por alguma razão, têm uma fixação com o Cabo Especial. Já lá apareceram 3. O ano passado apareceu 1, assim que acabou o confinamento. Foi um providencial. Não faço a menor ideia do porquê, não é bastante lógico, mas pronto, isto é uma espécie altamente móvel e o habitat do Cabo Especial é um habitat muito favorável. Fora isso, ainda há patos. O pato de rabo alçado e a pardilheira são tudo patos que existem. Por exemplo, o pato de rabo alçado existem em bons números a sul de Madrid, e por vários motivos eles podem fazer deslocações e aparecer no interior de Portugal. Ui. Agora tive aqui um pequeno acidente.
E em relação à Espanha é isso. A Espanha, portanto, basicamente são aves que aparecem no inverno, quase todas, incluindo os patos, tirando o andronhão pequeno, que tipicamente aparece em maio e junho, e o pinta-roxo, que tendencialmente aparece, ainda não sabemos bem quando, mas em maio provavelmente e junho me parece uma altura. Ora bem, em relação às marítimas. As marítimas eu vou falar muito ao de leve, porque efetivamente é um grupo extremamente diversificado e com motivos completamente diferentes. Portanto, elas podem aparecer em qualquer altura do ano e por todos os motivos, certo? Incluindo bom tempo e água quente. Ou seja, muitas vezes quando pensamos em marítimas, pensamos sempre aquelas tempestade de inverno. Pronto. Nós estamos muito condicionados para pensar em marítimas e tempestades e tempestades de inverno. Só que há outras marítimas. Os chulas, por exemplo, não gostam de inverno e muito menos de tempestades. Eles tipicamente são aves de água quente e aparecem por motivos completamente diversificados, enquanto, por exemplo, as mobelhas, as gávias, aparecem tipicamente no inverno e tipicamente associadas a tempestades no norte da Europa. Portanto, estamos a falar de motivos completamente diferentes. Pronto, eu fiz este sketch só para tentar explicar o problema. Portanto, temos este círculo grande. Este círculo grande deve ser visto como no ponteiro dos relógios, ok? E o que é que acontece? Há espécies do hemisfério sul que invernam no hemisfério norte e depois regressam ao hemisfério sul para criar. A maior parte das espécies que o faz são espécies comuns. Pardela preta, pardela de Barrete, etc. Mas há algumas espécies que são raras, nomeadamente o moleiro, o moleiro antártico, faz exatamente o mesmo movimento e é uma espécie rara. Depois temos aqui espécies como o sula-sula, que são espécies das Caraíbas que podem fazer movimentações e atravessar o Atlântico por situações que têm a ver com tempestades e que são muito associadas a águas quentes. Temos situações envolvendo não só mobelhas, mas patos marítimos que são deslocadas por tempestades a partir dos Estados Unidos. Temos situações envolvendo pardanã, que são tipicamente deslocadas por tempestades de inverno. O mesmo acontece, por exemplo, com o fulmar, mas o fulmar também desloca-se por movimentos dispersivos após a época de reprodução. Isso é que eu, por exemplo, tenho vários registros de fulmar em agosto e em setembro, e em tempo sem tempestade alguma. Temos espécies como são as espécies que nidificam, os pterodomas, as freiras, que nidificam na Madeira, que fazem deslocações à parte norte do Atlântico para se alimentarem e que passam pelas águas. Isto está provado por sinais de GPS, passam pelas águas portuguesas. Temos as grandes colónias de Sulocagaster em Cabo Verde, que aparentemente agora ganharam a mania de virem passear para a Europa, não sei porquê, mas estão aparentemente a expandir-se, ou pelo menos estão a deslocar-se com mais frequência para norte. As águas têm estado bastante quentes, talvez seja por causa disso, não sei, mas o número de registros em Portugal explodiu. Portanto, há uma série de motivos, mas basicamente e complicados de explicar e teriam que ser analisados um a um, mas basicamente para dizer que as espécies marítimas aparecem em qualquer altura do ano e em qualquer tempo. Okay? Bom, agora falando da parte mais didática. Portanto, vamos imaginar que vocês descobriram uma raridade.
Ok? Eu divido basicamente as raridades em dois grupos. Há raridades que são mais ou menos previsíveis e nós podemos estar relativamente confiantes que eventualmente podemos achar uma. Por exemplo, o caso típico, limícolas americanas, depois, em setembro, depois de uma tempestade favorável. Não é certo, mas há uma probabilidade razoável. Há uma probabilidade razoável. Se nós fizermos horas suficientes no terreno, nos sítios adequados, podemos encontrar um pelrito de coleta ou um pelrito de canela, por exemplo. Se gastarmos horas infindáveis a olhar para gaivotas, é provável que encontremos uma gaivota rara. Pronto. São situações que têm a ver com o esforço despendido na altura certa, na altura do ano e depois dos fenómenos meteorológicos certos. A probabilidade são favoráveis. E depois há aquelas situações completamente malucas, como há uns anos foi encontrado uma gaivota marfim na Nazaré por um observador de alemães. Nada fazia prever aquilo. Foi uma coisa completamente fora de qualquer tipo de previsão. O importante que eu acho nisto de encontrar raridades é que isto é tudo um trabalho de preparação. É adquirir conhecimentos sobre as espécies comuns, adquirir conhecimentos sobre as raridades prováveis, aquelas que já apareceram, especialmente na nossa zona, ou que são prováveis de aparecer na nossa zona e na altura do ano em que nós estarmos preparados para o caso de encontrarmos uma raridade. E o que é que eu quero dizer com isso? Se uma pessoa vai passear a família à praia, onde seja, e de repente, no meio do areal, está lá uma gaivota marfim, não há muito que a gente possa fazer, porque em princípio não temos equipamento, mas um telemóvel, tira-se uma foto ou o que for. Mas se formos ver aves, em princípio vamos ter equipamento. Hoje em dia, basicamente, toda a gente tem qualquer género de máquina fotográfica. Até eu, que não sou fotógrafo, tenho uma máquina fotográfica só para a eventualidade de encontrar uma raridade. Isso não quer dizer que aproveite. Às vezes falha. Mas estou teoricamente equipado. Portanto, a primeira coisa, quando encontrarem uma raridade, é não entre em pânico. Okay? Isso é fácil de falar, mas uma pessoa às vezes, quando encontra uma raridade, fica num estado de estalo, se esquece do básico. Mas tentem não entrar em pânico. Segunda coisa, documentem o registro, certo? Se tiverem máquina fotográfica, tirem fotos. E, por amor de Deus, tirem bastantes fotos. Se souberem o que é que estão a fazer, tirem fotos das partes críticas para a avaliação da raridade. Tipo, se for uma gaivota, não vale a pena tirar 1000 fotos de uma gaivota deitada a dormir. Tirem algumas fotos de uma gaivota deitada a dormir e depois esperem que ela se levante. Isto é uma das coisas que às vezes acontece quando se anda à procura de raridades, é ok, encontrei uma, então vou dar mais uma volta para tentar encontrar outra. Resistam a isso. Porquê? Vocês já encontraram uma boa ave. Em princípio não vão ver mais nada daquele dia que ultrapasse isso. Portanto, aproveitem a ave que encontraram. Tirem fotos de vários ângulos, tirem fotos com a ave de cauda aberta, de asas abertas, a voar, poisada, parada. Documentem o registro. Se tiverem maneira de o fazer e se a ave estiver a focalizar, gravem o som. Isso é muito importante em passeriformes, mas também é muito importante em alguns tipos de limícolas. Às vezes pode ser mais importante o som do que as fotos. É o caso do maçarico de bico curto.
para o distinguir de uma maçarico de bico comprido. O outro ponto seguinte é avisar assim que possível a comunidade. Porque é isso que nós somos uma comunidade. Se a ave estiver num sítio em que permita que outras pessoas vão lá ver a ave, avisem. Certo? Isso é muito importante, por várias razões, mas também para garantir que há outras pessoas a confirmarem a vossa observação. Porque o padrão de ouro, o gold standard, não é vocês terem tirado fotografias à ave que vocês descobrirem. É outras pessoas terem lá ido e tirarem fotos à ave que vocês descobriram. É isso que garante, sem dúvida nenhuma, que está tudo certo com o registro. O quarto ponto é comunicar a raridade ao Comitê Português de Raridades. Ora bem, eu aqui só vou falar um bocadinho do CPR. O comitê existe basicamente para validar dados. Ou seja, o que é isso? Portanto, vocês enviam um registro ao CPR, o CPR avalia o registro, aceita ou não aceita o registro. O registro até pode estar certo, a maior parte dos registros que não são validados até estão certos, só que a documentação não é suficiente para suportar o registro. As fotos são muito más, a descrição é muito má, as pessoas basicamente encontram uma mega raridade e basicamente dizem, olha, eu vi tal bicho em tal dia e não explicam porque é que acharam que era o bicho. O CPR depois valida esse registro e publica. E porquê é que isso é importante? Isso é importante por várias razões, mas uma delas é porque os registros ficam disponíveis para serem usados por investigadores e por autores de livros para que tenham dados, vamos dizer assim, pré-formatados para publicação. Ou seja, alguém que queira fazer um estudo sobre a ocorrência de, pronto, vamos dizer, freira de capuz na Europa, contacta o CPR envia os dados obtidos nos Açores e na Madeira, e essa pessoa insere nos seus artigos científicos, ou no livro que vá publicar, ou o que seja. Ou seja, os comitês de raridades existem em todo lado, e existem também para isso, ou seja, são o depositário dos registros, são quem garante que os registros estão fidedignos, mas e que os registros não se perdem e que estão disponíveis para fácil consulta. A outra razão tem a ver mesmo com algumas espécies que deixaram de ser raridades. Ou seja, se alguém quiser fazer um trabalho sobre a colonização da gaivota de Aldoã em Portugal e quiser fazer desde o início, os primeiros avistamentos de gaivota de Aldoã, quando ela ainda era raridade, estão todos documentados pelo CPR e, portanto, é possível fazer a evolução do processo de colonização. Se algum dia o andorinhão pequeno colonizar Portugal, esses dados também estão disponíveis e estão existentes. Portanto, a validação pelo CPR faz parte do processo. É uma das partes integrantes do processo de descobrir uma raridade. E pronto, eu basicamente não tenho muito mais para dizer. Nós estamos numa altura das nossas vidas que é muito atípica. Estamos neste momento em fevereiro, o inverno está a acabar, estamos todos fechados em casa ou quase fechados em casa, uns mais do que outros, eu ainda tenho que ir trabalhar, mas maio, abril e março estão à porta, pode ser que entretanto o confinamento acabe. Março é um mês fantástico para ver aves, não só raridades, para ver aves em si, porque é um mês da migração primaveril. É muito interessante. No sítio onde eu trabalho no Cabo Carvoeiro, a migração pode ser muito, muito interessante. Não só pelas raridades nacionais, mas pelas raridades locais. Eu valorizo muito a descoberta de aves que são raras
localmente. Nove das Rochas, por exemplo, todo tipo de pequenas raridades locais, e acho esse aspecto muito interessante. E março é um dos meses mais favoráveis para isso, por causa da situação, lá está, dos ventos de leste que afetam a migração primaveril. Pronto, e sendo assim, não tenho mais nada para acrescentar, e se houver perguntas, posso começar a responder.